Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Rick na área e hoje, rapaziada, nós vamos para o nosso segundo vídeo aqui no canal, Crônicas do Rick. O primeiro vídeo a gente falou sobre campeonatos estaduais, eles vão continuar, eles vão terminar. E o segundo vídeo do canal hoje é um embate interessante, rapaziada. Treinadores brasileiros versus treinadores estrangeiros. O porquê os treinadores estrangeiros estão fazendo tanto sucesso e os treinadores brasileiros, eles vão ficar esquecidos em grandes clubes, eles não vão ser mais lembrados. A gente vai ter essa discussão aqui agora e eu vou explicar os motivos. Fechou, rapaziada? Então é isso, rapaziada. Vamos falar de fatos e a gente tem que dividir em duas partes. Quer queira, quer não, é pós-Jorge Jesus e pré-Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ele foi o prepulsor dessa internacionalização dos treinadores estrangeiros vindo trabalhar para cá. É verdade que antes do Jorge Jesus já tinha, né, alguns treinadores. Na verdade, para ser mais preciso, não foi da época do Jorge Jesus, foi da época do Sampaoli. O Sampaoli veio antes do Jorge Jesus e o Sampaoli teve essa mudança. E que eu tava até me esquecendo, foi na época do Sampaoli. Então, não, na verdade, tem que ser pré-Sampaoli e pós-Sampaoli. Antes do Sampaoli vir, né, a treinar aqui no Brasil, a gente tinha os treinadores brasileiros, né, os principais treinadores de nomes, Filipão, Abel Braga, o Renato Gaúcho, mas ele estava no Grêmio, mas pode colocar ele nesse bolo. O Cuca, que para mim hoje ele é o melhor treinador brasileiro, disparado, que é o que tem o melhor trabalho. E entre outros, Fábio Carille, Mano Menezes, essa turma, né, desses treinadores que já são bem rodados, que já rodaram em grandes clubes. Antigamente, quando os clubes brasileiros demitiam alguém, principalmente os clubes grandes, sempre se pensavam neles. Eles eram os primeiros nomes a ser falados. Vanderlei Luxemburgo, eu esqueci de citar, era um deles. Por quê? Porque os dirigentes achavam que, por ele terem casca, por ele aguentar a pressão, por ter o fator novo do vestiário, os treinadores, os jogadores respeitarem esses treinadores pelo currículo que eles têm, iriam dar conta. Às vezes o time estava na zona de rebaixamento, contratava ele para tentar salvar, ou às vezes a temporada está perdida, não tinha vaga por mais nada, e tentava contratar eles. No início, podia até dar certo, mas depois dava errado, e a gente via que o final não era muito bom. Só que aí, o Santos teve a especulação na época do Santos trazer o Sampaoli. Ninguém acreditou muito. Você falou assim, Sampaoli, treinador do nível que o Sampaoli vai vir treinar aqui no Brasil? E aconteceu. O Santos trouxe o Sampaoli e o Sampaoli mostrou pra gente o quão defasado nossos treinadores estão. O quão a nossa tática está péssima, está defasada. Porque o Sampaoli, com um time limitado do Santos, bem limitado, foi vice-campeão brasileiro. Perdeu o título, se não me engano, pro Flamengo, que o Flamengo já estava com o Jorge Jesus. Então a gente viu que o Sampaoli, com um recurso humano limitado, conseguiu levar o Santos para ser vice-campeão. Ok. Só que aí o Sampaoli saiu, porque o Sampaoli brigou com a diretoria do Santos. A gente sabe como é que é o Sampaoli. Aí veio o Jorge Jesus pro Flamengo. Aí que veio o caso de maior sucesso para mim, junto com o Abel Ferreira, né? Que é bicampeão da Libertadores. Eu acho que o Abel Ferreira teve mais sucesso que o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus não ficou muito tempo aqui também, né? Então tem isso. O Abel já tá aqui há uns 3 anos. 2 anos e meio. Vai ficar até 2024. Jorge Jesus veio e transformou o Flamengo. O Flamengo jogou um futebol que poucas vezes a gente viu um time brasileiro jogar. Questão de tática, questão de técnica. Conseguiu fazer jogadores que eram bons jogadores virarem jogadores de outro patamar, como o Bruno Henrique, como o Gabigol, o Arrascaeta.
e o Felipe Luiz. Então teve um conjunto incrível, tanto é que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e ele teve mais títulos do que derrotas. Para você ver como é que foi a passagem do Jorge Jesus aqui. E com a passagem do Jorge Jesus aqui, abriu-se, os times brasileiros viram que, opa, aí pode ser o nosso ponto-chave. Aí começou a trazer só treinadores estrangeiros. Tanto é que depois que os times brasileiros demitiam seus treinadores, esses medalhões não eram nem lembrados. Eles deixavam em terceiro, quarto, quinto plano, porque a prioridade é treinador estrangeiro. Vocês querem um dados? Vocês vão pegar no Campeonato Brasileiro desse ano, 10 treinadores estrangeiros vão dirigir os clubes brasileiros. Esse é o recorde dos treinadores. Você pega o Atlético Mineiro com o Antônio Mohamed, ele turco, argentino. Você pega o Palmeiras com o Abel Ferreira, português. Você pega o Santos com o Fabian Bustos, argentino. Você pega o Corinthians com o Vitor Pereira, português. Botafogo com o Luiz Castro, também português. O Inter com o Medina, que é argentino, se eu não me engano. Fortaleza com o Vojvoda, que fez um trabalho excepcional no Fortaleza. Levou Fortaleza pela primeira vez para a vaga da Libertadores. E tá faltando mais 3, no qual eu não tô lembrando. Deixa eu dar uma pensada aqui, rapaziada. O Grêmio não tá na Série A. Se eu não me engano é 7 mesmo? Ou tem mais? O Vasco é o Zé Ricardo. Se eu não me engano é 7. Acho que eu tô esquecendo de 3 aí. E vocês nos comentários podem me falar quais que eu esqueci. E na Série B, né? O Cruzeiro com o Pesolano, que tá fazendo um trabalho excepcional no Cruzeiro. Viu que o time tem uma cara. Aí é que tá. Pra mim, tá aí a maior diferença dos treinadores estrangeiros e dos treinadores brasileiros. Infelizmente. Conceito tático, conceito de treinamento. Os treinadores estrangeiros estão dando um banho tático e técnico nos treinadores brasileiros. Rick, você vai me falar, por que tá acontecendo isso? Simples. Infelizmente, nossos treinadores pararam no tempo. Os treinadores brasileiros pararam no tempo porque eles tinham uma certa acomodação no seu cargo de trabalho. Ou seja, eles saíam de um clube grande, o outro clube grande já ligavam para ele para poder assumir. Então você pega aí o Mano Menezes, se ele estava treinando no Cruzeiro, ele sairia do Cruzeiro para treinar o Corinthians, ou sair do Corinthians para treinar o Botafogo, ou o Inter, ou esses clubes. Eles se acomodaram. Eles falaram assim, eles pensaram, para que eu vou estudar? Então, porque sendo que eu tenho o meu trabalho garantido. E um outro ponto também, que agora está mudando, foi a questão da CBF não ter um curso de treinadores capacitados. Então, muitos treinadores aqui no Brasil ex-jogadores que simplesmente pararam de jogar em campo, mas não tinha nenhum preparo e foi treinando e foi adquirindo casca com os times que pegaram. E a CBF não tinha um programa de treinadores para isso. Tanto é que nossos treinadores demoraram muito tempo para poder vir a nova safra de treinadores. Tanto é que hoje, no Brasil, a nova safra parece ser promissora. A gente tem o Barbieri, que está fazendo um trabalho muito bom no Red Bull Bragantino. E a gente tem outros treinadores promissores. A gente tem o Marquinhos Santos no América, que parece ser promissor, apesar de não ser um treinador muito novo. A gente tem o Rogério no São Paulo, que para mim tem um futuro muito grande, mas para mim o Rogério ele tem que melhorar a questão de gestão de pessoas. Eu acho que o Rogério conseguindo melhorar isso, ele vai ser um ótimo treinador, porque a gente vê que conhecimento tático e técnico ele tem, mas a gestão de pessoa, para mim, ele peca muito. O Renato, eu achava que o Renato tinha isso, mas para mim eu acho que o Renato deu um passo para trás. Ele tem que dar uma reciclada,
para poder voltar, para poder dar a volta por cima, porque o trabalho dele no Flamengo ficou muito queimado, principalmente por culpa dele, ainda mais pelas falas dele, que falava, com 200 milhões eu consigo fazer um time que ganha tudo, e chegou no Flamengo, ele foi um fracasso total, e tanto é que perdeu a Libertadores pro Palmeiras. Tanto é que teve o erro, fato é que teve o erro do Andréas Pereira, mas o Palmeiras foi melhor. Isso pesou muito na CBF, porque a CBF não tinha um programa de capacitação. Tanto é que a maioria dos treinadores brasileiros, eles não tinham a licença da FIFA. Então, a licença que a FIFA exigia, não tinha, só tinha uma licença brasileira. Então, muitos dos treinadores, eles não poderiam treinar na Europa. Tanto é que agora eles estão tirando as licenças, né, da UEFA, na verdade, né? A licença FIFA, na verdade. FIFA e UEFA, né? Tanto é que muitos treinadores não poderiam treinar fora. Dos que eu sei que tem, o Tite tem hoje, o Filipão tem, mas o Filipão conseguiu por causa do histórico dele. Não foi nem porque ele fez o curso lá, não. Por causa do histórico dele. Mas o Tite eu sei que tem. Eu não sei os outros treinadores brasileiros que tem. E você pega a diferença dos treinadores estrangeiros, eles têm uma capacitação melhor. Hoje, a melhor escola de treinadores do mundo é a escola portuguesa. Tanto é que você vê treinadores portugueses fazendo muito sucesso. Você vê aqui no Brasil o Abel Ferreira, o próprio Jorge Jesus, que fez um sucesso estrondoso aqui. O Vitor Pereira, vamos ver o que ele vai fazer no Corinthians. Aí você pega nível europeu mesmo. Você pega o Paulo Fonseca, que é um ótimo treinador. O Bruno Lage, que está fazendo um trabalho muito bom no Wolverhampton. O próprio Nuno Espírito Santo, né, que deixou a base muito boa no Wolverhampton também. Você pega aí o Rubem Amorim no Sporting, que levou o Sporting para ser campeão depois de 14 anos. Desde 2002 o Sporting não era campeão. O próprio José Mourinho, que hoje para mim ele deu uma decaída, mas o que o José Mourinho conquistou no futebol europeu é brincadeira. Mas eles tiveram um treinamento, eles tiveram uma capacitação. Tanto é que a escola portuguesa é uma referência não só na Europa, mas no mundo. E esse programa de capacitação de treinadores portugueses é um programa que já faz 15 anos, basicamente. E o nosso programa tem 2, 3 anos. Por que a CBF colocou esse programa para nós? Porque eles viram que os treinadores estrangeiros estavam bem à frente da gente, mas muito à frente da gente. E se a gente não tivesse uma mudança disso, vai continuar sendo cada vez mais. E eu acho que a mudança agora dos treinadores dos treinadores brasileiros vai ser isso. Porque eles vão ver que eles não vão ter mais o mercado que eles tinham antes. Porque antes os treinadores brasileiros tinham muito mercado no Brasil. Hoje eles não vão ter mais. Tanto é, vocês, pessoal, qual time que vocês torcem? Até deixem no comentário aí o que vocês acham sobre isso. Quando o seu time vai demitir um treinador, o primeiro treinador que eles vão pensar não vai ser os medalhões brasileiros, vão ser os treinadores estrangeiros. Então a primeira coisa que eles vão ver os treinadores estrangeiros disponíveis, ver se é possível financeiramente, e se eles não conseguirem esgotarem todas as oportunidades dos treinadores estrangeiros, aí sim eles vão para os treinadores brasileiros, que é os medalhões. Então eles ficaram para o último caso, nesse sentido. E infelizmente os nossos treinadores, se eles não se atualizarem, se eles não tiverem uma reciclagem na maneira de treinamento, na sua maneira de capacitação, na sua maneira de tática mesmo, eles só vão ter mercado em futebol alternativo, tipo Emirados Árabes, no Oriente Médio, e basicamente você vai para ganhar dinheiro, você só vai para isso e esquece o futebolisticamente. Então, basicamente é isso, rapaziada. Então, os nossos treinadores, eles têm que se atualizar, eles têm que dar uma melhorada, porque se eles não fizerem isso, eles vão ser ultrapassados pelos treinadores estrangeiros. Mas aí eu entro num outro ponto. Também tem um perigo
de você trazer só treinadores estrangeiros. Por quê? Palmeiras e Flamengo eles trouxeram treinador, e o Santos, como São Paulo, eles trouxeram treinadores tops, treinadores de primeira linha. Só que o grande perigo dos times brasileiros é achar que qualquer treinador estrangeiro vai vir aqui e vai fazer um trabalho bom. E não é a realidade. O Flamengo teve isso com o Domenech Torrent, que veio aqui e fez um trabalho horrível. Você pega no passado o Palmeiras com o Ricardo Gareca, que fez um trabalho péssimo aqui. E o São Paulo com o Juan Carlos Osório, que para mim ele fez um trabalho mediano, mas ele preferiu sair. O próprio Cruzeiro mesmo, ele trouxe, se eu não me engano, em 2017, não, 2018, trouxe o Paulo Bento, que até era um treinador de nome, né? Treinou a seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, mas foi um fracasso total e depois veio o Mano, que o Cruzeiro estava, na época, risco de rebaixamento. Então é isso, rapaziada. Eu acho que os nossos treinadores têm que se atualizar, porque hoje, nitidamente, os treinadores estrangeiros são melhores que os brasileiros. Hoje, infelizmente, dá para contar nos dedos. Se vocês fizerem aí, contar 5 treinadores brasileiros que hoje você verem que tem nível, eu só consigo citar o Cuca, que para mim é o melhor treinador brasileiro hoje. Maurício Barbieri, que para mim é um treinador muito promissor no Red Bull Bragantino e tá fazendo um trabalho muito bom lá. Renato Gaúcho, para mim, caiu muito. Eu acho que o trabalho dele no Flamengo foi péssimo. Ele não conseguiu implementar a sua ideia de jogo. E os treinadores e os jogadores do Flamengo estavam acostumados com o padrão europeu. E dizem que os treinamentos do Renato eram horríveis. Não era muito bom, eram treinamentos defasados e ele não sabia dar um treinamento. Eu só vejo só esses dois. Cuca, Maurício Barbieri. Se vocês verem outro, rapaziada, deixem no comentário aí pra gente ter aquela discussão sadia. E é isso. Então eu acho que até mesmo para a evolução dos treinadores brasileiros, os nossos treinadores têm que dar uma evoluída muito boa. Tem que procurar estudar, procurar ter novos métodos para poder competir com os treinadores estrangeiros. Porque do jeito que tá, eu acho que a gente vai ter uma hegemonia de treinadores estrangeiros por bastante tempo. E os treinadores estrangeiros foram importantes aqui no Brasil. Porque sem eles, a gente não veria o quão defasado está o nosso futebol. Porque eles trouxeram um refinamento melhor para nós e foi uma revolução, né? A gente viu aí e viu que muitos treinadores estavam se incomodando com eles porque eles estavam, teoricamente, não tomando o lugar deles, que eu acho que isso é uma besteira total. Para mim, eu acho que eles vêm para somar, eles vêm para ajudar e eles vêm para evoluir o nosso futebol e para melhorar a qualidade técnica do nosso futebol aqui. E uma outra coisa, os treinadores brasileiros, eles podem ser comparados com os treinadores ingleses. Se vocês pararem para pensar, vocês peguem lá a tabela da Premier League e verem os 20 times da Premier League, 5% são treinadores ingleses. Você pega aí o treinador do Newcastle, que é o Ed Howe, que era ex-treinador do Bournemouth, que pra mim é um bom treinador, é um treinador promissor. Aí você pega o Aston Villa, né, agora com o Steven Gerrard, que pra mim também é um treinador promissor, que ele fez um trabalho muito bom no Rangers. Foi campeão escocês do Rangers depois de muito tempo, depois de uma hegemonia enorme do Celtic. E o Lampard, né, que tá agora no Everton, mas o Lampard ainda pra mim tem que dar uma melhorada muito grande, que o trabalho do Chelsea dele não foi bom, e no Everton ele tá tendo dificuldades, o Everton tá brigando pra não cair. Então, você vê, a liga, que hoje é a liga mais rica do mundo, também sofre com isso. Por quê? Porque os treinadores ingleses não têm uma capacitação boa. Tanto é que o treinador da Inglaterra, que é o Southgate, ele veio da categoria de base, porque a Inglaterra não tinha treinador. Ela via, não tinha, preferiam subir
o Southgate da categoria de base. Ele era do Sub-23 da Inglaterra e foi pro principal. E ele tá fazendo um trabalho até bom e com um bom material humano. Então é isso, rapaziada. Eu acho que nossos treinadores têm que dar uma atualizada, porque se eles não acordarem, se eles não fizerem uma capacitação melhor, eles vão perder cada vez mais espaço no futebol brasileiro. Tanto é que o Campeonato Brasileiro, esse ano, vão ter 10 treinadores estrangeiros, que é o recorde, né, do campeonato. Nunca que o Campeonato Brasileiro teve tantos treinadores assim. Aqui em Minas, Atlético e Cruzeiro, os treinadores são estrangeiros, né, que é o Mohamed e o Pesolano no Cruzeiro, que estão fazendo bons trabalhos iniciais. O Pesolano está fazendo um trabalho muito bom no Cruzeiro, com as peças que ele tem, tá dando um padrão tático, padrão bom. Ver que eles têm uma qualidade melhor. Então é isso, rapaziada. Deixem nos comentários o que você acham sobre esse tema. Você é a favor dos treinadores estrangeiros no Brasil? Se o seu time não tem treinador de fora, você queria um treinador de fora do seu time, no seu time de coração? E se for, qual treinador vocês querem ter? Deixem no comentário aí o que vocês acham sobre isso. E se vocês acham e se os nossos treinadores estão realmente defasados ou se isso é só uma fase passageira. Eu acho que nossos treinadores estão defasados e temos que dar uma melhorada grande, porque senão eles vão ficar para trás. Então é isso, rapaziada. Vamos ter aquela discussão sadia. Deixem no comentário o que vocês acham aí sobre o assunto. Então, que vocês tenham um ótimo início de semana. Obrigado aí por esse papo. Fiquem com Deus. Fui!